Muito bem, então hoje o Zófoli vai falar para a gente sobre VTI e Vexus, que é uma inovação, né? Agora a inovação está na moda, mas como toda inovação tem mais desejo de que funcione do que às vezes a gente não sabe o que funciona, né? Então vamos ver aí o que você tem para apresentar para a gente. Bora. Bom, gente, a ideia é conversar um pouquinho sobre o VTI e o Vexus, né? Tradicionalmente, a gente, quando vai avaliar o débito cardíaco, ou mesmo a perfusão do paciente, a gente foca muito na parte arterial do sistema. Eu vou falar um pouquinho sobre outras coisas que também são importantes avaliar no paciente. Então, tanto a parte arterial quanto a parte venosa, um pouquinho da microcirculação e da parte celular também. E, lógico, uma coisa interfere na outra. Então, qualquer um desses quatro que a gente encontre problemas, o paciente pode ficar mal perfundido da mesma forma, tá? Bom, a gente tem aqui o lado arterial, né? A raiz da aorta ali, saindo o fluxo arterial. Aqueles triângulozinhos estão representando a resistência vascular periférica. Ali embaixo, capilares, a parte celular e a parte venosa do sistema, tá? Eu fiz esse esquema aqui só para a gente organizar um pouquinho mais. A gente tem o ventrículo direito, que está em série com o ventrículo esquerdo, vem a parte arterial do sistema, resistência vascular sistêmica, capilares, células, a pressão venosa central, e necessariamente o volume sistólico do VE vai ser igual ao do VD, e o volume sistólico do VD também vai ser igual ao retorno venoso, né? Então, necessariamente, o ventrículo direito só consegue mandar para frente o que chega nele, o VE só consegue mandar para frente o que chega nele. Então, essas três coisas estão intrinsecamente relacionadas, né? A função do ventrículo direito, do esquerdo, e a função de retorno venoso, que vai ser uma das coisas que eu vou comentar mais hoje, tá? Bom, o débito do ventrículo esquerdo, ele depende da pós-carga do ventrículo esquerdo, da sua pré-carga, da contratilidade e da frequência cardíaca, assim como essas mesmas coisas interferem no débito do ventrículo direito. E, como eu falei, o retorno venoso tem sua função à parte. Eu vou comentar um pouquinho sobre os fatores que interferem no retorno venoso, mas qualquer problema num desses três vão interferir nos outros. Bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre como é que funciona, quais são os determinantes do funcionamento tanto do ventrículo esquerdo quanto do direito, e a gente tem esse gráfico que tenta resumir um pouquinho essas coisas. Aqui embaixo, todo mundo já viu esse gráfico alguma vez. Aqui embaixo eu tenho a parte da diástole, né, enchimento diastólico, contração isovolumétrica, ejeção e relaxamento isovolumétrico, tá? Talvez as outras linhas que sejam que vocês não tenham visto. Aqui embaixo eu tenho a função diastólica do ventrículo, seja esquerdo ou direito, que a gente esteja falando, e aquela outra linha é a função sistólica do ventrículo, seja direito, seja esquerdo. A gente chama isso de elastância ventricular também, tá? Necessariamente, a nossa curva do trabalho cardíaco, ela vai ter que ficar entre essas duas linhas, tá? Então, ali, antes de começar a contração isovolumétrica, eu vou ter o volume diastólico final, e ao final da ejeção ventricular, eu vou ter o volume sistólico final, e depois eu vou começar o relaxamento isovolumétrico. Uma linha que une esses dois pontos do volume diastólico final e o volume sistólico final é a nossa elastância arterial. Botando em outros nomes, aquela linha de cima vai representar o inotropismo do meu ventrículo, e essa linha que une o volume diastólico final e o volume sistólico final representa a pós-carga do meu ventrículo. Tá? E como é que isso pode... E além disso, eu tenho o volume sistólico, que vai ser um dos determinantes do meu débito cardíaco no final das contas. Tá? Bom, imagine que eu tenho um paciente com uma falência ventricular esquerda aguda, né? O que eu vou ter, assim, isso é um esquema simplificado, tá? Mas imagine que eu tenho uma redução isolada de inotropismo. Aquela linha lá de cima, que representava o inotropismo, ela vai cair. Como necessariamente o trabalho do meu ventrículo tem que ficar entre essas duas linhas da função sistólica e da função diastólica, eu vou perder volume sistólico e, consequentemente, eu vou perder débito cardíaco. A resposta natural, né, frente a um débito cardíaco baixo, vai ser a ativação neurohormonal, que acaba aumentando a pós-carga
E aqui vocês podem ver que aquela linha que era a que representava a pós-carga vai ficar mais inclinada, e isso vai causar uma queda do volume sistólico aqui, e consequente redução do débito cardíaco. E o que a gente faz nessa situação é tentar reduzir a pós-carga, né? Com um vasodilatador. Isso vai fazer com que eu acabe ganhando um pouquinho de volume sistólico e, consequentemente, débito cardíaco, tá? Então, assim, esse gráfico, ele tenta meio que colocar visualmente todos os determinantes da função do ventrículo, seja esquerdo ou seja direito. Imagino que tem paciente em choque séptico, por exemplo. O que vai acontecer, lógico que aqui é só simplificado, tá? É uma queda da pós-carga, com um pouquinho de aumento do volume sistólico. A gente vê os pacientes no choque séptico inicial, que normalmente eles têm débito cardíaco alto, né? Um paciente com hipovolemia, ele não vai ter alteração no inotropismo e nem na pós-carga, mas ele vai ter uma alteração no volume sistólico que vai causar a redução do débito cardíaco dele. Um paciente com choque cardiogênico igual o que a gente mostrou, né, como se fosse choque cardiogênico isolado, ali a gente vai ter uma redução daquela reta do inotropismo com a pós-carga igual. E além desses fatores, né, que determinam a função dos ventrículos, o ventrículo direito e esquerdo, eles não estão só em série, mas eles também estão em paralelo, né? Como eles têm o pericárdio que restringe ambos os ventrículos, e como o ventrículo direito abraça o ventrículo esquerdo, a função de um vai interferir no outro diretamente. Eles ocupam o mesmo espaço, então qualquer aumento, por exemplo, do ventrículo direito vai interferir na função do ventrículo esquerdo. Bom, voltando para aquilo que a gente tinha começado a falar, o débito do ventrículo direito então vai ser igual ao do ventrículo esquerdo, e o débito do ventrículo esquerdo vai ser igual ao retorno venoso, um vai interferir no outro. Apesar de a gente ter... A primeira coisa que a gente faz é avaliar um débito cardíaco no paciente que está com choque, né? Mesmo que o cara tenha um débito cardíaco bom, isso não garante que o fluxo esteja bom a nível celular. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso. A gente tem muito na cabeça aquela ideia do U é igual a RI, né? Então, talvez uma PAM menos PVC poderia representar fluxo bom. Eu coloquei aqui entre aspas, porque eu vou falar que isso não é muito verdade, e a gente vai abordar bastante as coisas que interferem no fluxo ao longo da aula. Bom, aqui eu tenho um gráfico que é a pressão medida dependendo da parte do sistema cardiovascular. Então, ali no início eu tenho uma pressão a nível de ventrículo esquerdo, uma pressão a nível de aorta e a nível de grandes artérias. E essa pressão ela vai se reduzindo conforme eu vou me aproximando das veias, certo? A nível capilar, essa pressão vai ser extremamente baixa. Isso não é uma coisa nova, é uma coisa que já está descrita desde 1894. Então, imagina que eu tenho a PAM, a PVC, desse lado daqui eu tenho uma pressão pré-arteriolar e do outro lado uma pressão pré-venular. Vou botar aqui um grande aumento, o grande dependente do fluxo... E fala aí, mano. A principal coisa que vai interferir no fluxo não é a PAM menos a PVC, mas sim a pressão pré-arteriolar menos a pressão pós-venular, né, a nível de capilar. Em geral, essa pressão é muito baixa, tá? Até 10 milímetros de mercúrio, e um aumento da pressão pós-venular interfere bastante nesse gradiente de pressão, né? Então, mesmo que o paciente tenha uma PAM boa, né, se ele tiver uma pressão pós-venular alta, isso vai reduzir o fluxo a nível capilar, independente da PAM. Eu vou falar um pouquinho mais, mas esse gradiente de pressão que impulsiona o sangue através dos capilares, se chama de pressão média sistêmica. Eu vou abreviar como PMS, beleza? Como é que ela funciona? Aqui eu tenho o lado venoso da circulação, ali o lado arterial, em cima eu tenho os capilares, arteríolas, e embaixo eu tenho o coração. Se eu tenho uma bomba funcionante que puxa sangue do lado venoso para o lado arterial, a pressão venosa vai ficar menor do que a pressão do lado arterial, que está recebendo sangue, né? Se por acaso eu paro essa bomba, o que vai acontecer é que essas pressões vão se igualar, né? E o que vai determinar essa pressão no equilíbrio vai ser a quantidade de sangue que eu tenho dentro do sistema e quanto que ele distende as veias, né? Aquela questão do volume estressado que a gente comentou na última aula. E se eu ligar de novo a bomba, ela vai começar a puxar sangue do lado venoso para o lado arterial,
e eu vou ter de novo aquele gradiente de pressão que usualmente faz o sangue passar das arteriolas para as vênulas. Bom, essa pressão no equilíbrio é o que a gente chama de pressão média sistêmica, e vai ser um dos principais determinantes do retorno venoso, que eu tinha falado que eu vou comentar de agora em diante. Bom, mesmo que o paciente tenha uma PAM boa e uma PVC boa, né, que aquele gradiente, que a pressão média sistêmica seja adequada, isso não garante que eu vou ter um bom fluxo. Principalmente em pacientes sépticos, a gente pode ter um fluxo heterogêneo nos capilares. E mesmo que eu tenha fluxo bons em alguns capilares, eu posso ter um fluxo ruim em outros. E isso causar isquemia a nível daquelas células que eram supridas por aquele capilar, e de qualquer forma o paciente pode desenvolver disfunção orgânica. E muitas vezes vão se alterando os lugares que estão com fluxo pior e melhor. Isso não é uma coisa estática. Então, uma das coisas que desenvolveram para tentar avaliar isso, mas que acabou não pegando muito, é a capilaroscopia sublingual, onde a gente tenta ver a densidade e a proporção de capilares bem perfundidos, né, a nível de microcirculação, diretamente, né. Isso tem uma boa correlação com mortalidade, tá? Essa proporção de capilares bem perfundidos, inclusive melhor do que saturação venosa central, lactato. E quanto mais bem perfundido, né, quanto maior a proporção de capilares bem perfundidos, menor a mortalidade dos pacientes, tá? Mas, além disso, né, olhando especificamente para a parte dos vasos, né, que compõem nosso sistema cardiovascular. Aqui eu tenho um capilar, eu vou botar aqui as células endoteliais em grande aumento. Essas células, elas têm uma comunicação nervosa entre elas, né, por vaso nervorum. Além disso, elas têm gap junctions entre si, então qualquer lesão a nível de uma célula vai acabar interferindo nas células ao seu redor. Qualquer estímulo em uma célula chega a viajar 1 milímetro, interferindo na função das células, das demais células. Então, se eu tenho uma célula com disfunção endotelial, isso vai interferir nas células ao redor. Bom, eu também tenho aqui representado um glicocálix, e no glicocálix eu tenho algumas enzimas que estão misturadas. Por exemplo, a superoxidismutase, a antitrombina. E se eu tenho no meio da circulação ali representado os leucócitos e as hemácias. Um glicocálix que funcionar adequadamente, ele vai garantir um fluxo laminar e vai impedir a agregação de leucócitos na parede, impedindo a infiltração nos tecidos. Se eu tenho, por acaso, alguma destruição do glicocálix, né, eu começo a ter maior infiltração leucocitária no tecido, assim como eu tenho maior ativação plaquetária. Isso vai acabar causando aqueles fenômenos trombóticos que a gente vê em qualquer paciente com disfunção celular grave. Uma outra coisa que isso vai fazer é atrapalhar a função endotelial, e se o endotélio está disfuncionante, você também tem mais vasoconstrição e disfunção celular. Ainda que eu tenha uma PM boa, uma PVC boa, eu não tenho heterogeneidade a nível de fluxo capilar. Uma outra coisa que interfere, né, para se meu paciente tem disfunção celular, ou tecidual ou não, é a nível celular. Eu posso ter um problema só a nível de disfunção mitocondrial, e mesmo que o resto esteja bom, se isso não estiver adequado, ainda assim meu paciente pode desenvolver disfunção orgânica. E um outro conceito importante é a questão da distância de difusão de oxigênio. Quanto maior essa distância, mais suscetível é esse tecido a uma situação de isquemia, né? Cada tecido tem um DO2 crítico diferente, que vai depender basicamente da distância de difusão do oxigênio. Em um tecido que tem uma maior densidade de capilares, o DO2 crítico vai ser diferente de um tecido que tem uma menor densidade de capilares. Quem tem menor densidade de capilares, essa distância de difusão é maior e o tecido é mais suscetível à isquemia. Bom, a gente, quando avalia aqui de parâmetros de microcirculação, a gente está vendo mais o final da história, né? A capilaroscopia sublingual é uma coisa que a gente poderia utilizar, mas não pegou, é difícil, tecnicamente. A gente usa muito saturação venosa central, lactato, gap arteriovenoso de CO2 e os sinais de macroperfusão, né, examinando o paciente clinicamente. Desses de microcirculação, parece que o gap de CO2 é o mais interessante,
Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu já até desviei muito do assunto da aula, mas esse artigo bem da hora desse ano que avalia só o gap de CO2. Bom, voltando para a história inicial, né? E que eu estava falando, que o fluxo através dos capilares vai depender da diferença entre a pressão pré-arteriolar e a pressão pós-venular. Tem alguns tecidos que têm um mecanismo de autorregulação mais eficiente, né? Por exemplo, o sistema nervoso central e o coração, de forma que grandes alterações nesse gradiente não vão causar alterações do fluxo para esses tecidos. Enquanto outros tecidos, como o rim e o fígado, não têm essa capacidade de autorregulação, de forma que qualquer aumento na PVC ou diminuição da PM pode causar uma redução do fluxo. Bom, os órgãos encapsulados, né, também têm outra peculiaridade. A pressão de perfusão desses órgãos vai depender da PAM, menos a pressão intersticial, e quando eu tenho um aumento da PVC, por exemplo, no rim, isso vai reduzir a pressão de perfusão desses órgãos, isso vale para o rim, isso vale para o fígado, de forma que esse órgão também pode desenvolver alguma isquemia. Alguns órgãos têm o compartimento venoso valvulado, de forma que estão protegidos disso, mas não é o caso do rim. Além disso, eu tenho algumas particularidades, por exemplo, no rim, sistema nervoso central e VD, que são aqueles órgãos que dependem muito da perfusão diastólica. Qualquer redução da PAM nesses órgãos vai ter maior interferência do que nos demais. Bom, o nosso foco aqui, apesar de eu ter falado de microcirculação e disfunção celular, vai ser pressão venosa e pressão arterial, e eu vou começar falando da lei de Pazeville, tá? Bom, ela é bem parecida com a lei de Ohm. Imagino que eu tenho um vaso sanguíneo e eu tenho uma pressão proximal e uma pressão 2 distal. Eu tenho a resistência desse vaso sanguíneo e eu tenho o fluxo através dele. E lembrando da lei de Ohm, né? U é igual a RI, então aqui nesse caso nosso de hidrodinâmica, P1 menos P2 vai ser igual a resistência daquele vaso vezes o fluxo. Botando de outra forma, o fluxo vai depender da diferença de pressão entre os dois lados do sistema sobre a resistência desse sistema. Então, quais são os determinantes do nosso retorno venoso? O retorno venoso vai depender da pressão média sistêmica, que é a pressão que está antes dos capilares, que vai tentar impulsionar o fluxo para frente. Vai depender da pressão arterial direita, que vai impedir, vai atrapalhar esse retorno venoso. E vai depender da própria resistência venosa. Às vezes também tem uma resistência, apesar da gente falar da resistência vascular sistêmica, pensando do lado arterial, a gente também tem a resistência venosa que vai atrapalhar o retorno venoso em direção ao átrio direito. Do outro lado, do lado arterial, a gente tem que o débito cardíaco, aqui no caso do ventrículo esquerdo, vai ser igual à pressão arterial média menos a pressão do átrio direito sobre a resistência vascular sistêmica. Eu não vou falar do lado arterial, vou falar só do lado venoso. A pressão média sistêmica, ela depende do volume estressado e da complacência sistêmica. E o principal determinante da complacência sistêmica são as veias, né? A pressão arterial direita é a pressão arterial direita, propriamente dita, e a resistência venosa, ela vai depender da viscosidade do sangue, da distância que o sangue tem que percorrer dentro das veias e do raio também das veias. As duas coisas que eu consigo fazer para aumentar minha pressão média sistêmica, pensando que ela depende do volume estressado e da complacência venosa, são ou aumentar a quantidade de fluidos no sistema, ou aumentar a quantidade de volume estressado recrutado, né, reduzindo a complacência das veias, né. Em relação àquele outro lado que eu tinha falado, né, o que interfere na resistência venosa propriamente dita, eu tinha falado que isso depende do comprimento do sistema venoso, do raio das veias e da viscosidade do sangue. Por exemplo, quando eu dou fluido, eu reduzo a viscosidade sanguínea e isso acaba reduzindo a resistência ao retorno venoso. Bom, imagino que eu tenho aqui, de um lado, dois compartimentos venosos diferentes, tá? Eu tenho um compartimento de cima, eu tenho um compartimento de baixo, e ambos estão trazendo sangue venoso de volta para a veia cava, tá? Eu tenho alguns sistemas venosos que têm uma grande área seccional. Isso é que faz com que eles tenham menor resistência ao retorno venoso, tá? E aqui eu tenho representado as vênulas e pequenas veias, e a gente chama esse tipo de vaso venoso de reservatório venoso, são vasos de alta complacência. Por outro lado, eu tenho outros sistemas de grandes veias, por exemplo, a própria veia porta, a veia renal, que elas têm uma área seccional menor,
né? E então elas impõem mais resistência ao retorno venoso, elas são chamadas de conduítes venosos, tá? Bom, além dessa questão da resistência ao retorno venoso, a gente também tem o que a gente chama de constante de tempo de cada tipo de veia. A gente tem veias que têm um fluxo venoso lento e veias que têm fluxo venoso mais rápido. E ali está a constante de tempo, representado como T. Aquele TS é um T slow, são as veias de fluxo lento. E embaixo, F de fast, são as veias de fluxo venoso rápido. Grandes exemplos disso, ali em cima tem a pele, onde eu tenho veias gigantescas, né, desde a ponta do dedo até voltar para o lado direito. E embaixo eu tenho, por exemplo, as veias renais, que elas são curtas, né, e o fluxo venoso é mais rápido. Quando eu pego uma paciente, por exemplo, e coloco uma droga vasoativa, o que acontece é que eu vou aumentar o volume estressado e eu vou desviar sangue dos compartimentos venosos lentos para os compartimentos venosos rápidos. Isso acaba, essa redistribuição acaba diminuindo a resistência venosa e aumentando o retorno venoso para a veia cava. E a gente pode ver isso clinicamente, por exemplo, como o Mottling, né? Essa redistribuição de um compartimento para o outro. Bom, além disso, né, a nível ali da junção da veia cava com o ventrículo direito, tem um fenômeno que a gente chama também de fenômeno de waterfall, igual a gente tem no autopip, né? E imagina que eu tenho aqui desse lado a resistência venosa, onde está voltando o meu fluxo venoso em direção ao átrio direito, e ali eu tenho o meu átrio direito, que está com uma pressão de 0, tá? Bom, conforme o paciente começa uma inspiração, essa pressão atrial vai negativar, e quando a pressão negativa, eu vou ter um colabamento da veia cava, tá? Quando a veia cava colaba, quando a pressão atrial fica menor do que a pressão dentro do vaso, eu tenho uma interrupção do fluxo venoso, e essa interrupção vai se manter até o paciente começar a expirar, quando a pressão atrial fica 0, e a partir de 0 o retorno venoso volta, combinado? Isso também se chama efeito cachoeira, a gente tem isso em outros fenômenos biológicos. Se um paciente tem hipertensão intraabdominal, a pressão intraabdominal fica maior do que a pressão no átrio direito, isso colaba também a veia cava e impede o retorno venoso. Isso também acontece no pneumotórax. Se eu tenho uma pressão pleural muito alta, muito positiva, maior do que a pressão atrial direita, a pressão pleural vai ser a principal coisa que vai atrapalhar o retorno venoso. A pressão atrial direita vai se tornar menos importante do que a pressão pleural, e a pressão pleural que vai atrapalhar o retorno venoso. Então, naquela nossa fórmula do retorno venoso é igual a pressão média sistêmica menos a pressão do átrio direito sobre a resistência venosa, a pressão pleural vai substituir a função da pressão do átrio direito, atrapalhando o retorno venoso. Se isso fosse um tamponamento cardíaco, seria a pressão pericárdica que substituiria a pressão do átrio direito ali na fórmula que diz para a gente como é que está o meu retorno venoso. Assim como o paciente com sobredistensão, com uma PIP muito alta, a pressão alveolar vai substituir a pressão do átrio direito ali na fórmula. Bom, eu tinha mostrado lá atrás aquele gráfico que tentava sumarizar todas as coisas que interferem na função ventricular. E esse gráfico daqui é o gráfico que tenta sumarizar como é que está a minha função do retorno venoso, tá? Bom, eu tenho aqui a pressão atrial direita, ali o meu retorno venoso. O retorno venoso fica zerado quando a pressão atrial direita sobe a ponto de ficar igual à pressão média sistêmica. Se a pressão direita do átrio direito está igual à pressão média sistêmica, eu não tenho gradiente de pressão, o retorno venoso fica zerado. Ao mesmo tempo que, como eu tinha mostrado lá naquele efeito cachoeira, se a minha pressão direita vai caindo, meu retorno venoso vai aumentando. Mas não adianta a pressão atrial direita cair abaixo de 0, que eu não vou conseguir aumentar mais o meu retorno venoso, justamente porque a veia cava colaba. Então, isso é responsável por aquele platô que a gente vê ali em cima na curva de retorno venoso, tá? Então, imagina aqui aquele meu paciente com uma pressão atrial direita de 10, né? E o fluxo venoso está lá, está ótimo. Se eu aumento a minha pressão atrial direita, a partir de um certo ponto, esse fluxo, o retorno venoso vai zerar, porque não tem gradiente de pressão, e aumentando mais ainda, o retorno venoso vai continuar zerado. Ao contrário, se eu passasse de 10 para mais 5 de pressão, ou seja, se eu reduzir a pressão atrial direita, o meu fluxo venoso vai aumentando, né? E quando a pressão atrial direita chegar a 0, eu vou estar no meu limite de retorno venoso máximo,
e eu não consigo passar além disso, porque eu vou ter, mais uma vez, aquele efeito cachoeira, né? E isso daqui é importante porque o retorno venoso, ele é igual ao débito cardíaco do VD e do VE. Então, se eu cheguei no meu retorno venoso máximo, isso também vai limitar o meu débito cardíaco. Bom, a gente consegue ver isso clinicamente, né, aquele efeito cachoeira, com o próprio ultrassom. Tem momentos que a veia colaba, mas imediatamente a pressão arterial direita vai subir e ela vai abrir de novo. É parecido com o que acontece no chicoteamento de um sistema de ECMO, né, na canula venosa. Bom, como eu tinha falado, quais são as coisas que eu posso fazer para tentar aumentar o meu retorno venoso? Eu posso aumentar a pressão média sistêmica, isso vai jogar aquela curva para cima, e eu posso fazer isso ou dando fluidos, ou aumentando a quantidade de volume estressado do meu paciente. Eu posso reduzir a pressão média sistêmica fazendo o contrário, reduzindo a volemia ou reduzindo a quantidade de volume estressado. E, além disso, eu também posso brincar de mexer nessa curva através de interferências na resistência venosa em si. Se eu reduzo a resistência venosa, por exemplo, ligando um tridil, essa curva, a inclinação da curva vai subir. Se eu aumento a resistência venosa, por exemplo, ligando uma nora, a resistência essa inclinação vai cair. Lembrando, esses 3 fatores têm que ser necessariamente iguais, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do débito cardíaco e como uma coisa limita a outra. A gente tem aquela curva clássica aqui de Frankenstein. Se eu aumento a contratilidade ou reduzo a pós-carga, essa curva vai desviar para cima. Se eu reduzo a contratilidade ou aumento a pós-carga, essa curva vai reduzir para baixo. E se eu tiver algum problema, uma disfunção diastólica, essa curva vai ser desviada para a direita, só por redução da complacência, sem mexer na inclinação dela. Se a gente reparar, a parte de baixo, a abscissa da função do ventrículo esquerdo, por exemplo, é a mesma abscissa da função de retorno venoso. Então, eu posso botar as duas coisas do mesmo lado ali e botar uma curva sobre a outra, né? Botando essa curva sobre a outra, a gente tem ali em cima a parte do platô do retorno venoso, onde o débito cardíaco vai ser limitado pelo retorno venoso, e a gente tem o platô da curva de Frankenstein, com o débito cardíaco sendo limitado pela função cardíaca. O débito cardíaco atual do meu paciente vai ser justamente a interseção entre essas duas curvas. Aqui eu tenho a mesma curva que eu tinha mostrado na tabela anterior, e eu vou dar um exemplo, por exemplo, do que acontece quando eu dou fluidos para um paciente, né? Imagino que eu estou partindo do ponto A. Eu estou partindo do ponto A, eu dei fluido para o meu paciente. Como eu dei fluido, eu vou aumentar a pressão média sistêmica, tanto porque eu aumentei a quantidade de conteúdo, quanto porque eu aumentei a quantidade de volume estressado, e eu vou partir do ponto A para o ponto B, tá? Como eu dei fluido, eu tinha falado lá atrás que o fluido também reduz a viscosidade sanguínea. Se eu reduzo a viscosidade sanguínea, eu acabo reduzindo a resistência venosa e essa inclinação da curva vai para cima. Mas quando eu dei fluidos e reduzi a viscosidade, eu também acabo reduzindo a pós-carga do VD. Então, isso vai aumentar a inclinação da curva do débito cardíaco lá para cima, né? Então, assim, apesar de a gente, às vezes, pensar nas nossas condutas como se fosse um sistema simples, a gente, na verdade, é um sistema complexo. Então, tem milhares de coisas que vão entrar na jogada quando a gente faz alguma coisa. Seja começar fluidos, seja entrar com uma vasopressina, seja entrar com um inodilatador, ou seja entrar com um inotrópico mais vasopressor tipo a nora. Cada coisa que a gente faz vão ter múltiplas consequências que às vezes a gente nem pensa. Bom, eu vou tentar sistematizar, então, como é que as coisas funcionam. Eu tenho o retorno venoso, que vai depender da pressão média sistêmica, da pressão do átrio direito e da resistência venosa. Esse retorno venoso vai ser responsável pelo volume diastólico final do ventrículo direito. Por sua vez, o débito do VD vai depender da frequência cardíaca, contratilidade, pós-carga e pré-carga do VD. E o volume sistólico que chegar no VE também vai depender da frequência cardíaca, da contratilidade, da pós-carga e da pré-carga para definir qual vai ser meu débito cardíaco final. E uma coisa interfere com a outra. Então, se meu débito de VD cair, por qualquer um desses motivos do meio, o débito de VE e do retorno venoso também vai cair. Se alguma coisa do retorno venoso sofrer alguma alteração, isso também vai interferir em tudo que vem em seguida. Bom, então se eu botasse naquela minha figurinha inicial
todas essas curvas aqui, eu vou ter uma curva que vai definir a função do VD, eu vou ter uma curva que vai definir a função do VE, e eu vou ter uma outra curva que define o retorno venoso. Então, as coisas são muito mais complexas do que PAM menos PVC, como a gente tinha falado lá no início, né? Bom, aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o lado arterial e o lado venoso. Eu vou começar falando um pouquinho sobre arterial. Eu não vou chover no molhado para vocês, né, que vocês sabem fazer VTI muito melhor do que eu. Então, a ideia do VTI é estimar o volume sistólico, né? Eu vou pegar a área da via de saída do ventrículo esquerdo, isso vai formar a base de um cilindro, e considerando que o meu fluxo é laminar, cada lâmina de fluxo vai viajar uma certa distância, e se eu fizer a integral da curva de velocidade, eu vou saber a distância que esse meu fluxo percorreu, eu vou calcular o volume sistólico. Bom, aqui só representando no eco isso, mas mais uma vez, eu não vou ficar chovendo no molhado, tá? A gente faria o cálculo do volume sistólico pelo PR ao quadrado, que é a área da base, vezes o VTI. Eu pegaria isso, multiplicaria pela frequência para ter o débito cardíaco, e se eu quisesse ter o índice cardíaco, era só dividir isso pela área de superfície corpórea. Mas o que eu queria falar, especificamente de VTI, são onde é que a gente pode se enrolar na hora de fazer a medida, tá? E tem duas coisas que são mais complicadas, que é a hora de medir a área da via de saída e a medida do VTI em si. Problemas que a gente tem na hora de medir a área da via de saída é onde medir e como fazer essa medida de forma acurada, tá? Bom, eu tenho diferentes formatos de via de saída de VE. Eu tenho um formato cilíndrico, onde a distância, né, o raio do aparelho subvalvar é igual ao raio de 10 milímetros abaixo do aparelho subvalvar, ali no meio mesmo da via de saída do VE. Eu tenho algumas vias de saída de VE que são em forma de ampulheta, onde o raio abaixo do aparelho subvalvar é menor do que o aparelho subvalvar em si. E eu também tenho algumas áreas de via de saída que são em formato de funil, e isso vai interferir totalmente na hora de calcular a área da via de saída. Então, o que eu sugiro, né? Quando vocês forem calcular isso, dá um zoom na área da via de saída para vocês conseguirem ter uma imagem melhor dessa região. Aqui eu marquei a inserção das cúspides, é justamente o que a gente chama de ânulo da válvula órtica. Então, aqui eu vou botar uma medida. A gente sempre mede da borda interna para a borda interna, e no meio da sístole. Qual o problema? A Sociedade Americana de Ecocardiografia, ela sugere, no guideline dela, que a gente faça essa medida da área da via de saída de VE 3 a 10 milímetros abaixo do ânulo, porque justamente esse lugar seria mais ou menos o mesmo lugar onde eu jogaria o Doppler pulsátil nos 5 câmaras para ver o VTI. E, teoricamente, eu tenho que botar a janela do VTI, né, do Doppler pulsátil, no mesmo lugar onde eu medi a área da via de saída. Só que qual é o problema dessa recomendação? Esse estudo daqui, ele comparou medir a área da via de saída com ecocardiografia e com ressonância magnética. Ele avaliou o volume sistólico estimado por ressonância e o volume sistólico estimado por ecocardiografia. Bom, aqui eu tenho a quantidade de pacientes que tem a área de via de saída, aqui embaixo, 10% menor do que o aparelho subvalvar, e aqui o pessoal que tem também a via de saída em formato de ampulheta, mas com essa área 5 a 10% menor. Aqui no meio, o pessoal que tem a área da via de saída cilíndrica, e aqui o pessoal que tem a via de saída em formato de funil. Bom, a maior parte dos pacientes, está ali em cima, 73%, tem a área da via de saída em formato de ampulheta. E o que ele viu foi como é que isso interferia no cálculo do volume sistólico, né? Os pacientes, se eu seguisse as orientações da Sociedade Americana de Ecocardiografia, eu teria eu subestimaria aqui em até 21% o meu volume sistólico, consequentemente o débito cardíaco, na maioria dos meus pacientes, tá? Isso não vai fazer diferença nesses pacientes que têm a área da via de saída cilíndrica, mas isso é uma porcentagem menor de pacientes. E se eu tivesse um paciente com a via de saída em formato de funil, eu poderia superestimar em até 21% o débito cardíaco do meu paciente. Então, por isso que eu acho que vale a pena dar um zoom.
e o que a gente faz na prática é medir no próprio aparelho subvalvar, já que se eu medisse mais para baixo, eu teria todas essas interferências que poderiam superestimar ou subestimar o cálculo do volume sistólico. Bom, em relação ao VTI, onde medir o ângulo e como eu posso envelopar melhor o meu VTI? Todo mundo sabe aqui onde medir, né? Talvez seja bom medir um pouco mais próximo à válvula órtica, porque se eu subir muito, eu vou estar medindo o Doppler pulsátil num lugar diferente da onde eu medi a área da via de saída. A gente, às vezes, joga o Doppler color mais por uma questão de fugir um pouco do influxo mitral, tá? Porque isso também pode fazer com que a minha imagem do VTI não fique legal. Outro ponto, né? Se eu fosse medir, seguindo as orientações da Sociedade Americana de Cardiografia, eu mediria a 3 a 10 milímetros da válvula órtica, né? Depois eu vou até perguntar a opinião do Yuri, do professor, do que eles fazem na prática, né? Se eles medem em lugares diferentes, ou se a gente tenta medir um pouco mais próximo da válvula órtica mesmo, do Doppler pulsátil, para ver o meu VTI. Em relação ao ângulo, né, todo mundo sabe que a gente tem que ser o mais paralelo possível ao jato da via de saída, porque se eu vou angulando um pouco mais, eu vou sempre subestimando ainda mais o meu VTI, só pela lei dos cossenos, né? Se o cosseno de 0 é 1, ou seja, se eu tiver um Doppler pulsátil exatamente alinhado com o fluxo que está saindo pela via de saída, eu não vou subestimar nada. Mas se eu tiver esse ângulo, o cosseno de 1 é 0, né? Então, se eu tiver um ângulo de 90 graus, eu não vou ter nenhuma leitura do VTI. Para vocês terem uma noção de quanto isso é importante, se eu pegar aqui o cosseno de 60, né, eu vou ter um erro de 50% na medida do meu VTI. Então, essa questão do ângulo é extremamente importante, de forma que é aceitável um ângulo de até 20 graus, mas acima disso, já aumenta muito o meu erro no cálculo da VTI, tá? Segundo, como envelopar, todo mundo sabe, né? Mas eu tenho algumas situações onde o VTI está tão estreito, né? Que fica difícil de medir. Esses daqui e esse daqui são o mesmo paciente. A única coisa foi uma mudança da velocidade de SIP, que às vezes ajuda a envelopar melhor o meu VTI. Então, isso é uma outra coisa que dá para fazer. Bom, entrando agora na polêmica, que é a questão do VEXUS, né? Qual é a ideia do VEXUS? O VEXUS, ele usa a avaliação do Doppler venoso em diferentes sítios. Veia cava inferior, veias hepáticas, veia porta e veias renais. O problema é que cada uma dessas tem várias limitações, né? E o que o VEXUS faz é justamente tentar juntar tudo para superar as limitações de cada uma individualmente, né? Primeiro, em relação à veia cava, né? Eu posso ter uma veia cava dilatada constitutivamente em pacientes atletas, né? Mesmo que o cara não tenha congestão. Eu posso ter a veia cava sempre dilatada, né, em pacientes com hipertensão pulmonar, mesmo que o paciente não esteja congesto. E eu posso ter uma veia cava que fique colabada, mesmo que o cara esteja super congesto, se o paciente tiver uma pressão intraabdominal aumentada. Então, assim, a cava tem muitas limitações. E, além disso, apesar de a gente ter o costume de medir ela só no corte longitudinal, ela tem um formato tridimensional. Então, isso acaba acarretando vários erros de medida também da veia cava inferior. Eu tenho como medir a veia cava inferior no corte longitudinal, ali na janela subcostal. Ainda na janela subcostal, eu posso medir ela no corte transversal. E eu posso também fazer um corte longitudinal da veia cava inferior transhepático aqui na altura da linha axilar média. E isso vai acarretar medidas diferentes, tá? O lugar onde eu meço a veia cava vai me dar medidas diferentes. Assim como a gente estava falando do formato da via de saída do VE, a veia cava também tem formatos diferentes, né? Eu tenho formato elipsoide, formato ovoide, formato de rim e o formato de bola, tá? E, além disso, né, uma coisa que às vezes a gente faz, a gente sempre tem o costume de pegar e tentar jogar no modo M para medir a veia cava. O problema é que, como está mostrando nesse vídeo ali embaixo, a veia cava em alguns pacientes se mexe muito com a respiração, tá? Então, se eu botar ela para fazer a medida no modo M, eu vou estar medindo uma coisa aqui e outra coisa aqui. Então, assim, se você perceber que, no caso do nosso paciente, eu tenho uma variação importante com a respiração,
o ideal é fazer a medida no próprio modo B, senão você vai ter uma medida totalmente torta, se varia ou não varia com a respiração ou do tamanho da veia. Bom, outro ponto, eu não sei o que eu botar aqui, acho que é a mesma coisa, foi mal. Além disso, o lugar onde eu vou medir a veia cava é extremamente polêmico. Aqui tem vários estudos e cada um fez uma medida de forma diferente. Eu tenho alguns estudos que fazem a medida da veia cava imediatamente depois da origem da suprahepática. Eu tenho outros que fazem essa medida na junção exatamente da cava inferior com o átrio direito. Eu tenho outros que fazem essa medida na cava retrohepática, alguma distância antes da emergência das suprahepáticas. Então, isso não é uma coisa que exista um consenso, tá? Esse estudo daqui, ele pegou uma população teoricamente saudável, tá? E ele comparou fazer a medida da veia cava no corte longitudinal, exatamente na junção com o átrio direito, no corte longitudinal 2 centímetros caudal, a veia hepática, ou no corte transversal ao nível das veias renais. E aqui estão só alguns exemplos, tá? Aqui é o corte transversal, a nível das veias renais, aqui o corte longitudinal, e aqui no longitudinal ele fez as duas medidas, tanto na junção com o átrio direito, quanto abaixo, caudal, a entrada das suprahepáticas, tá? E o que ele viu? Se eu medisse no corte longitudinal, na junção com o átrio ou abaixo da entrada das suprahepáticas, davam medidas estatisticamente diferentes, tá? Se eu fizesse essa medida no corte transversal ou na junção átrio-caval, também dava uma diferença importante. Mas não fazia diferença se eu medisse ela 2 centímetros caudal, a entrada das suprahepáticas, ou no corte transversal, tá? Então, parece que a medida nesses dois pontos não parece ter grandes diferenças. Então, talvez fosse uma ideia interessante a gente medir nesses locais, né? Bom, esse outro estudo alemão, ele tentou buscar qual seria a melhor forma de estimar a PVC com eco. Foi prospectivo, unicêntrico, né? Qual a ideia? Ele pegava pacientes com insuficiência cardíaca que iam ser submetidos a um CAT de rotina, seja por qualquer motivo, e ele excluiu alguns pacientes que tinham doença renal crônica, menos de 18 anos, ou que usassem dispositivo de assistência de VE. E o que ele fazia esses pacientes iam passar um sangue de qualquer forma, né? Ele já ia fazer o CAT direito, e ele fazia um eco nesses pacientes, tá? Ele buscou avaliar a veia cava inferior no corte transversal, né, tudo pela janela subxifoide, ou também na janela subxifoide, 2 centímetros abaixo do átrio direito, tá? Próximo da emergência das veias hepáticas. E ele tentou ver qual dessas medidas se correlacionava melhor com a PVC medida pelo Swan-Ganz, tá? E ele fez isso com eco 2D, eco 3D, ele fez tudo que dava. Ele viu tamanho máximo na imagem 2D, ele viu área da veia cava inferior, ele avaliou no 3D, né? E desses todos, o que teve maior correlação com a PVC foi a medida no corte transversal, que eu poderia fazer em qualquer região, transhepática, por exemplo, mas a área da veia cava inferior no corte transversal foi a que teve maior correlação com a PVC. Então, talvez muitos dos estudos que a gente leia sobre veia cava inferior estejam vendo coisas diferentes entre si, né, dependendo da forma como ela foi medida. Então, assim, talvez valha a pena a gente fazer, acho que a gente não vai ficar calculando a área, né, mas talvez valha a pena medir ela nos dois eixos, para a gente ver se realmente qual o tamanho dela, se varia, não varia, talvez seja interessante medir em ambos os eixos, longitudinal e transversal. Aqui só um exemplo, né, medindo ela no eixo longitudinal, ali à esquerda, e no outro medindo nos dois eixos, talvez isso dê uma noção melhor para a gente do que a gente está olhando, né. Outros exemplos aqui, dependendo do formato da veia, né, mas assim, a veia cava inferior tem limitações. As veias hepáticas também têm limitações, né. O Doppler pulsátil sofre interferência dependendo do grau de refluxo tricúspide do meu paciente, ao mesmo tempo que se o paciente não tem nenhuma insuficiência tricúspide, eu vou ter sempre um fluxo venoso normal, justamente pela ausência de algum grau de insuficiência, porque o cara pode estar super congesto. Se ele não tiver uma insuficiência tricúspide, isso não vai ter repercussão em termos de congestão venosa sistêmica. A veia porta,
ela também tem várias limitações, né? O Doppler da veia porta, ela pode ser pulsátil. O padrão pulsátil é o padrão alterado. O padrão contínuo é o padrão normal. Então, ela pode ser pulsátil em pacientes atletas, mesmo que o cara não tenha congestão. Pode ser pulsátil, mesmo que o cara não tenha congestão. No caso de paciente com uma formação arteriovenosa, ela pode ser laminar, é um fluxo normal, tá? Ela pode ser sempre laminar em paciente cirrótico, mesmo que o cara esteja super congesto, porque o fígado cirrótico dá uma dampeada na transmissão das curvas venosas. E ele pode ser pulsátil no cara que tem disfunção de VD, mesmo que o cara não esteja congesto. Então, assim, nenhum desses isoladamente dá para usar, né? As veias renais também vão ser alteradas, o Doppler da veia renal, em paciente com doença renal crônica, e de todas essas, o Doppler da veia renal é um dos mais difíceis, tá? Porque aqui o que a gente vai procurar são as veias interlobares ou as arqueadas. É difícil de achar no ultrassom, se mexe com a respiração, é bem complicado. Então, o Vexus fez... O que ele fez? Ele tentou juntar tudo isso e criar um score de forma que a gente tentasse bypassar essas limitações, tá? Esse daqui foi o primeiro estudo, ele é um estudo do ano passado, que tentou validar o score Vexus, tá? Ele foi uma análise pós-hoc de um estudo prospectivo unicêntrico, e o que ele fez foi, eu tinha um paciente que ia ser submetido a uma cirurgia cardíaca eletiva, não eram pacientes críticos, tá? E esses pacientes tiveram... o investigador, ele fazia o Doppler venoso, fazia a veia cava inferior, fazia as veias renais, as suprahepáticas e a porta, todos os dias por 72 horas desses pacientes. E o que ele tentou ver foi a associação de alterações no Doppler venoso com o desenvolvimento de lesão renal aguda. Ele bolou, a priori, 5 protótipos de score, tá? Excluiu pacientes críticos, quem já tinha lesão renal aguda, ou cirróticos, e ele avaliou o Doppler de todas essas regiões, veia cava inferior, suprahepática, porta e veias renais. Só a título de curiosidade, ele mediu a cava inferior nessa região aqui, 2 centímetros caudal, a junção da veia hepática, tá? Em pacientes que não tinham essa janela boa, ele fazia a medida no eixo longitudinal na linha axilar média, aquele que eu tinha falado, aquela outra opção. Assim, eu esqueci que eu tinha mostrado a figura. Bom, aqui é só esse exemplo, né, que quem não tinha janela boa no corte substifode, ele fazia a janela longitudinal na linha axilar média, sempre com o probe convexo. Ele avaliou a veia porta e a veia hepática também, nessa região, na linha axilar média. A gente tem aqui de um lado as veias hepáticas, aqui do outro a veia porta, e dá para você avaliar a diferença entre elas no ultrassom de 2 formas, né? Com o Doppler cores, a veia porta está indo em direção ao fígado, e o probe está em cima do fígado, então o fluxo vai ficar vermelho, e o fluxo das veias suprahepáticas vai ficar em azul, porque está fugindo do fígado em direção ao coração, né? Uma outra coisa que ajuda vocês estão vendo que aqui na veia porta, ela é mais branca. O sistema porta em geral, as veias são mais hiperecogênicas, enquanto as veias do sistema suprahepáticas, elas são com uma parede mais lisa. Então, isso é uma outra coisa que dá para diferenciar no ultrassom, o que é uma, o que é a outra, para você poder fazer a sua medida. Ele avaliou também as veias renais, simplesmente descendo um pouco da posição que ele estava para fazer as outras medidas, em direção ao rim, e ele avaliava ou as veias interlobulares ou as veias arqueadas, tá? Bom, isso daqui é uma curva de fluxo normal da veia hepática, tá? Eu vou explicar um pouquinho o que é cada uma dessas curvas. A gente tem uma curva inicial positiva, que é a onda A, já vou falar o que ela representa, uma curva S, porque ela acontece durante a sístole ventricular, e uma curva D, que acontece durante a diástole do ventrículo direito, né? Bom, como o probe está em cima do fígado, tudo que é positivo é porque o sangue está indo em direção ao fígado, tudo que é negativo é porque o sangue está fugindo do fígado, tá? Então, a onda A é uma onda positiva, a onda S e a onda D são ondas negativas. Durante a contração atrial, eu tenho um retorno de sangue venoso através das veias suprahepáticas em direção ao fígado. Então, a onda A, ela é formada pela contração atrial, ela é positiva, isso é normal, tá? A onda S acontece durante a sístole ventricular. Como a sístole do VD acaba puxando o ânulo tricúspide em direção ao ápice cardíaco, isso gera uma onda sistólica no início da sístole, ao mesmo tempo que ao final da sístole, essa onda chega à linha de base. Então, acabou de formar a onda S ali em cima.
E durante a diástole, quando abre de novo a válvula tricúspide, forma uma segunda onda, que é a onda D, porque o sangue volta a sair do fígado em direção ao ventrículo direito, tá? Então, isso é uma onda normal de Doppler de veias hepáticas. À medida que eu vou aumentando o grau de congestão do meu paciente, isso vai se alterando. O normal é a onda S ser maior do que a onda D. Se eu tenho uma alteração leve, um início de congestão, né, uma congestão menos grave, a onda D começa a ficar maior do que a onda S, tá? E se eu pioro ainda mais a minha congestão, eu começo a ter uma sístole reversa. Durante a sístole ventricular, o sangue volta para o fígado, né? E o que vai fazer isso é a onda S vai inverter e vai acabar fundindo com a onda A. E apesar de eu não conseguir diferenciar o que é onda A, o que é onda S, eu vou ver um fluxo de Doppler hepático só com onda positiva e onda negativa. Só vai ter uma onda negativa, que a gente vai supor, claro, que é a onda D. Isso representa uma congestão grave de veia hepática. A veia porta, o fluxo normal dela é um fluxo contínuo, tá? Sem grandes ondulações. Isso acontece porque, assim, quanto mais próximo uma veia está do átrio direito, maior eu vou ter uma repercussão das ondas do átrio direito no Doppler venoso. Como a veia porta está super longe do átrio direito, ainda passa pelos sinusoides hepáticos, todas as ondas do pulso venoso vão ser dampeadas. Então, quando chega no Doppler da veia porta, eu vou ver um fluxo reto e contínuo, e isso é o normal, né? Mas, assim, se eu começo a ficar mais congesto, eu vou aumentar a transmissão das ondas do pulso venoso através do fígado até a veia porta. Então, conforme eu vou ficando mais congesto, eu vou tendo uma maior ondulação da veia porta. E eu posso fazer isso medindo a velocidade máxima, mínima, e vendo qual é a variação, de forma que variações acima de 50% representam congestões graves na veia porta, tá? Para não ficar fazendo as coisas na mão, eu posso simplesmente usar a ferramenta do índice de resistividade, que eu estou vendo a mesma coisa, né? Sístole menos diástole sobre sístole, para fazer esse cálculo para mim de quanto está variando. A veia renal, ela é a mais difícil. Como as veias e artérias interlobares ou arqueadas são muito próximas uma da outra, é muito comum que quando eu jogo o Doppler renal, que eu não consiga pegar só a veia. Normalmente eu vou pegar a artéria junto, tá? Então, o que tem aqui? Eu tenho uma parte positiva e eu tenho uma parte negativa. Essa parte positiva daqui, ou seja, o fluxo está indo em direção ao probe, é o fluxo arterial, né? Eu estou com o meu probe aqui na lateral, o sangue está vindo da artéria renal em direção à periferia, eu vou formar uma curva de positiva no Doppler, né? A parte venosa é a parte que está abaixo da linha de base, porque o sangue está se afastando do meu probe, tentando voltar para a veia renal. Então, a parte de cima é o Doppler arterial, a parte de baixo é o Doppler venoso. O que a gente vai olhar é a parte de baixo, é o Doppler venoso. O normal é ele ser contínuo, da forma que está aqui, tá? Da mesma forma, era para ser contínuo. Se eu vou piorando a minha congestão venosa, ele começa a fazer um fluxo descontínuo, onde eu consigo ver duas ondas, uma sistólica e uma diastólica. Como é que eu sei qual é qual? A onda sistólica vai bater com a onda arterial lá de cima, tá? Enquanto a diastólica não vai bater com a onda arterial. Ela fica alinhada. E quando a congestão piora, mais uma vez, eu vou reverter a sístole, ou seja, eu vou ter um sangue que vai voltar, ao invés de sair do rim durante a sístole, e eu vou ter um padrão de fluxo venoso só com onda D. Se eu traçar uma linha do pulso arterial para baixo, eu não vou ter nenhuma onda coincidindo com ela. Isso representa uma congestão mais grave da veia renal. Se eu já estou com probe lá, uma outra coisa que eu posso fazer é o índice de resistividade, né? Justamente fazendo a integral, envelopando a curva arterial, e o normal é ser de 0,55 até 0,7. Quanto mais isso se aproxima de 1, significa que eu estou perdendo o fluxo diastólico, e isso significa piora da congestão. Lembrando aquilo que eu falei lá atrás, né, que o rim é um dos órgãos que depende da perfusão na diástole, né? Então, isso daqui é particularmente ruim para a função renal. Ele fez 5 protótipos e ele fez um modelo de Cox para buscar associação entre esses 5 scores diferentes para ver qual mais se associava com lesão renal aguda, tá? E o que ele viu foi que esse daqui, que era o C, já vou explicar ele, era o que mais se relacionava com congestão venosa. Ele chamou de grau 0 pacientes que tinham veia cava inferior normal, abaixo de 2,
Grau 1, paciente que tinha a cava inferior acima de 2, mas só alterações leves, nenhuma alteração daquelas graves, né, de congestão venosa. Grau 2, se eu tinha alteração grave em um dos sítios, ou seja, ou renal, ou hepático, ou porta, desculpa, ou suprahepático. E grau 3, quando eu tinha 2 sítios alterados, né, ou renal e hepático, por exemplo, ou suprahepático renal, 2 dos 3, tá? Eu vou simplificar essa tabela daqui. Todos os scores que ele usou tiveram correlação com lesão renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca, especificamente nessa população. O que mais se relacionou, né, o que tinha o menor P, foi o C, por isso que ele usou esse como o score Vexus atual que o pessoal está estudando. Ele comparou o Vexus com vários marcadores de hipervolemia, tá? E o Vexus, ele performou melhor, lógico, do que a pressão venosa central. Esse estudo, o que ele mostrou? Que esse score, né, tinha uma especificidade de 96% para a lesão renal aguda daquele paciente ser causada por congestão venosa. A sensibilidade é baixa, tá? Mas isso é totalmente entendível, né? Porque eu tenho várias causas de lesão renal aguda no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, tá? Não é porque o cara tem lesão renal aguda que é porque aquilo é causado por congestão, mas se o cara tem uma congestão grave e tem uma lesão renal aguda, é provável que tenha alguma relação com a congestão, tá? Esse daqui é só o passo a passo. Então, primeiro passo, eu olho a veia cava inferior. Se a veia cava inferior tem menos de 2 centímetros, eu deixo quieto. Se ela tem mais de 2 centímetros, eu sigo para os próximos passos e faço um Doppler hepático, portal e renal. E se eu tiver 2 alterações graves, eu tenho um Vexus grau 3. Se eu tiver uma alteração grave, eu tenho Vexus grau 2. Beleza? Bom, isso aqui é um estudo bem antigo, mas que talvez dê um insight para o que a gente está vendo agora. Aqui em cima, eu tenho aquele high RAP, né? É a pressão de átrio direito alto, e esse estudo estimou o débito cardíaco através do fluxo renal. Então, aquele low RBF é fluxo renal sanguíneo. Então, eu tenho um grupo de pacientes com uma pressão de átrio direito alto e débito baixo. Eu tenho outro grupo de pacientes com pressão de átrio direito baixo e um débito baixo. Paciente com pressão de átrio direito alto e débito cardíaco alto, e pacientes que tinham pressão de átrio direito baixo e débito cardíaco alto. Se vocês olharem aqui embaixo, ele está GFR, é o fluxo glomerular, e aqui embaixo o índice cardíaco, né? E esse paciente daqui, que tinha essa associação da pressão arterial direita alta com débito cardíaco baixo, é quem tinha pior função renal. Né? Esse paciente que tinha o débito cardíaco baixo, mas que a pressão arterial direita não estava tão alta, ele foi um pouco menos pior, né? Enquanto esse paciente daqui, que tinha um débito cardíaco bom, mais uma pressão arterial direita alta, ele tinha função renal um pouquinho melhor, e esse daqui que tinha as duas coisas, um débito cardíaco alto e uma pressão de átrio direito baixa, é quem tinha melhor função renal. Isso daqui é só um insight, já desde 2007, que talvez essa alteração da função renal seja explicada justamente pelo gradiente entre a pressão pré-arteriolar e pós-venular, que interfere na função renal, né? Bom, isso aqui é só um resumão de como fazer o VEX, mas eu já expliquei. E até o ano passado, o que a gente tinha era aquele estudo retrospectivo, né? Ponto, que foi quem desenvolveu o score. Esse daqui foi o primeiro estudo prospectivo que tentou avaliar o score Vexus. É um estudo indiano, observacional, unicêntrico. Ele pegou pacientes que tinham insuficiência cardíaca e um diagnóstico de síndrome cardiorrenal, excluiu o paciente que tinha uma janela inadequada, cirrose ou trombo na veia cava. Até 20% dos pacientes tinham uma janela inadequada, então o Vexus não é tranquilo de fazer, tá? E ele avaliou o Vexus e outros marcadores de hipervolemia, eram só 30 pacientes, tá? O Doppler renal não foi realizado justamente porque era o mais difícil tecnicamente. E o que ele viu, assim? Desses pacientes, 76% estavam em ventilação mecânica, 20% em droga vasoativa, eram pacientes graves, tá? 16% eram etiologia sepse. Por que eu botei isso aqui? Porque o estudo original do Vexus foi só em pós-op de cirurgia cardíaca, 73% em C descompensada. Também uma população onde a gente ainda não tinha usado o score Vexus. 26% dos pacientes tinham cor pulmonar. É uma população totalmente diferente da que foi usada no estudo original. O que esse estudo viu, né?
Ele avaliou se os Corvexos, ao longo dos dias, melhorando, tinha alguma correlação com lesão renal aguda, balanço hídrico, etc. Então, eu tenho aqui nessa primeira fileira, paciente com os Corvexos melhorando, paciente que não melhoraram e paciente que foi piorando. E, assim, a melhora no Vexus foi associada de forma estatisticamente significativa à melhora da lesão renal aguda e à queda do balanço hídrico. A melhora no Vexus não teve nenhuma relação com a pressão venosa central, ou com a função do ventrículo esquerdo e com a função do ventrículo direito, né? Eu também eu tenho esse estudo aqui um pouco mais antigo, japonês, né, que foi um estudo prospectivo, com um ano de segmento de pacientes que internaram por insuficiência cardíaca, e o que esse estudo fez foi ele usou um dos componentes que a gente usa atualmente no Vexus, ele fez o Doppler renal, e viu se alterações no Doppler renal tinham relação com morte ou rehospitalização desses pacientes, tá? Aqui está o log rank. Ali, eu acho que é azul, eu não sei se aquilo é um azul. Eu tenho um padrão normal de Doppler venoso, ou seja, aquele fluxo venoso contínuo, abaixo da linha de base. No meio, eu tenho fluxo descontínuo. E abaixo, eu tenho aquele paciente que só tem a diástole, né? E o paciente que teve menos morte ou rehospitalização foi justamente quem tinha um Doppler renal normal, né? Ao passo que, conforme ia piorando a congestão venosa do paciente, eu tinha um aumento de morte ou rehospitalização. E, por último, esse artigo aqui americano, mais um prospectivo observacional do ano passado, com 114 pacientes, é um dos que mais incluiu pacientes. E uma coisa legal é que esse artigo pegou populações diversas, e não só as que já tinham sido usadas anteriormente. Ele pegou MUTEI clínica, cirúrgica, trauma e neurológica, e ele tentou fazer uma relação do Doppler venoso de vários sítios com o MAKE-30. Bom, o que ele viu? Que, especificamente, o Doppler hepático, né, tinha uma especificidade relativamente boa para predizer se o paciente ia ter mais eventos, né. Ele usou aqui só cortes transversais para fazer as medidas dos Dopplers, né. Aqui eu tenho vocês estão vendo a setinha aqui? Aqui é o Doppler da suprahepática, tá? Aqui na mesma janela, o Doppler da porta. Vocês estão vendo que ela mais hiperacogênica em volta? Dá para diferenciar sistema porta e sistema suprahepático assim também. E aqui o Doppler renal. Então, assim, para concluir, né, a aula, quais são... o Vexus é uma coisa que está surgindo, que está tendo bastante repercussão, o pessoal animado com isso, né? Mas ele ainda não é a solução dos nossos problemas, tá? Por quê? Primeiro, a gente só tem estudos unicêntricos sobre Vexus, boa parte desses estudos com poucos pacientes ainda por cima. Eu tenho, tecnicamente é complexo, não é fácil fazer Vexus, eu estou tentando pegar a mão, mas assim, eu estou achando muito difícil. Eu ainda não tenho validação em vários outros cenários de pacientes que chegam para a gente no dia a dia, né? E eu tenho vários confundidores na análise do Doppler desses sítios venosos, tá? Uma outra limitação é que se eu pegar um Vexus alterado, o máximo de congestão possível, antes de atribuir aquele achado à congestão, eu tenho que excluir que o paciente tem HP e disfunção de ventrículo direito, que é uma coisa que vai alterar o Vexus independente da volemia do paciente. O que são coisas que talvez, baseado nesses outros estudos, eu possa pensar em usar o Vexus, né? Talvez como um stop point, né? Para avaliar a fluidotolerância do meu paciente, quando talvez além daquilo não adiante dar mais fluido. Talvez no cenário que volta e meia a gente pega um paciente com insuficiência cardíaca que está piorando a função renal, e eu não sei se isso é por problema de débito cardíaco ou por problema de congestão, e continua piorando a função renal. Aí fica um samba aquele negócio, eu dou furo um dia, piora a função renal, eu tiro furo, aí volta e sai. Talvez o Vexus ajude a gente nessa situação para tentar guiar o balanço hídrico negativo desses pacientes, e é uma situação que já foi estudada, né, um estudo unicêntrico com 30 pacientes, mas beleza. Então, talvez ele me ajude a guiar balanço hídrico, mas, assim, ele sempre vai ser complementar ao exame físico. A gente sabe que o exame físico é ruim para avaliar a volemia, então, qualquer coisa que a gente tenha a mais para aumentar a nossa acurácia é bem aceito, né? E a gente ainda não tem nada sobre sepse, a não ser esses poucos estudos que eu falei até agora, tá? Essa é uma revisão recente, de agora, literalmente, sobre isso. Para quem quiser ler um pouquinho mais, desculpa a demora, obrigado.
muito bom, gostei aí da apresentação. Você já tinha ouvido falar do Vexus, já? Não? Isso aí tá... Assim, não tem muita literatura ainda, mas já tem muito AUE em mídia social, né? Sobre Vexus. Que hoje é como as coisas surgem hoje em dia. Bom, o que vocês acharam aí? Eu não sei nem o que perguntar, Zófilo, só parabéns. Achei tão difícil e bem feito que eu não tenho nem o que perguntar, só dizer parabéns mesmo. Esse negócio tecnicamente tão difícil assim, o quão viável é. Porque, tipo assim, a ideia é que seja um negócio para ser feito beira-leito. Se for muito difícil você se capacitar, também fica impossível, porque você precisa de um médico capacitado para fazer um negócio desse. Esse é um que eu não tenho nem ideia. O Doppler de veias renais, você que está tentando aí, o que você achou? Né? Assim, não sei. Eu tô tentando pegar uma mão mais para esse negócio decolar aí, mas assim, eu achei assim relativamente tranquilo o suprepate que todo mundo faz, né? E porta. Renal, eu achei um pouco difícil, mas porque às vezes o paciente movimenta muito com a respiração, então assim, o que eu percebi é que é rápido de fazer, é bem rápido de fazer, mas eu acho que talvez a curva de aprendizado seja maior do que a gente está acostumado, né? Mas acho que igual a gente está pegando mão de eco, talvez isso aí seja uma coisa a mais, assim. Mas acho que de forma alguma substitui o resto. Eu tenho uma crítica a isso aí tudo, porque assim, se o doente está na UTI, você estimar PVC é uma bobagem, né? Você mede a PVC e acabou, entendeu? Eu acho que a minha principal crítica a qualquer coisa que quer estimar PVC, não tem. Por que você vai usar um método menos acurado quando você tem um catéter central que vai medir para você, entendeu? Então, não vejo motivo para estimar. Né? Eu acho que aí você mede direto no catéter central, né? Isso dá para fazer facilmente. Tem os erros que a medida pode ter, mas é a medida real da pressão venosa, se você quiser fazer. Agora, o padrão de fluxo, isso eu acho muito mais interessante, né? Os padrões de fluxo aí que apresentou. Eu nunca tinha lido muito a respeito, eu acho que talvez seja meio complicado. Eu já sou meio médico velho aqui, então eu vejo lá, eu acho que já não sei se vai agregar muita informação para a gente no dia a dia, mas eu acho que é algo novo e, enfim, pode ser que possa nos ajudar a guiar a terapia, que no fim é isso que a gente vai querer com essa ferramenta, né? Que nos ajude a individualizar a terapia aí na beira do leito. Mas, então, você já tentou fazer suprepática e porta? E aí, isso geralmente tranquilo. Você faz onde? Você pega aqui à direita ou por aqui? Dá para fazer por aqui ou por aqui, né? Eu tento Tá. ver qual que é a janela tá melhor. Se eu tento pegar por anterior... Pelo subcostal mesmo? Não, eu tento pegar em cima do corpo do direito mesmo. Tá. Aí você vai ter que basculhar para baixo para pegar a porta para cima para pegar a suprepática, mas eu Tá. achei mais fácil ir por esse lateral. E pelo lateral que você pega o que dá para você ver a cava é a horta, e você bascula também para achar... Vai tudo convexo. Tá. E a renal aí você desce. A renal, assim, quem estudou isso aqui foi o Rafael, o PH, ele estudou o índice de pulsatilidade das artérias renais, tá? Para ver correlação. Tem correlação com disfunção renal, mas assim, como tem muito mais outras coisas que influenciam, isoladamente ele não identifica muita coisa, que é o que você mostrou aqui, o próprio Vexus, a sensibilidade é baixa porque nem toda lesão renal aguda é associada à congestão, né? Então, realmente, acho que ele não vai ser a solução para todos os problemas, mas vai ver esse lado que você está vendo. Bom, muito bem, você falou de Vexus, você falou aí de coisas interessantes do VTI. O que você tinha perguntado lá no meio da aula para a gente? Do VTI? Assim, acho que, teoricamente, o ideal seria eu jogar o Doppler pulsante na hora de medir o VTI no mesmo lugar onde eu medi o raio da via de saída. Uhum. Só que o problema é que no 5 câmeras é meio ruim de conseguir jogar muito para baixo, porque você pode cair no meio da válvula, né? Então, ali o que eu acho? Você tem que fazer o mais próximo possível da válvula sem atrapalhar o envelope do VTI. E, como você mostrou, acho que é muito importante que o Zófoli mostrou, uma angulação de 20 graus, de 30 graus, vai reduzir em 50% o VTI, lá por causa de seno, cosseno, essas coisas aí. Então, a gente vai ter que usar a correção angular nesses casos, mas idealmente não usem a correção angular. Vocês têm aula de tração aos montes, então
O que vocês têm que tentar fazer é deixar a via de saída bem na margem aqui, e aí quando você jogar o Doppler, o ponto do Doppler para coletar a informação, ele vai estar alinhado com a via de saída na parte lateral da imagem. Se você tenta botar no meio, muitas vezes a via de saída está assim aqui no meio. Então você tem que tentar trazer ela para cá, e aí você joga o Doppler aqui. Aí você consegue pegar sem ter que usar a correção angular. Porque a correção angular ela pode também atrapalhar a sua medida, né? Porque é uma forma matemática lá. Se você botar a correção de 30 graus, ela vai duplicar o valor do seu VTI. Entendeu? Que é isso que ela faz, né? Do valor que foi medido naquele ponto. Se você não botar correção, é o valor mesmo. Só que é o valor com algum grau de desalinhamento, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o desalinhamento é discreto, é 10 graus, é melhor você ficar com isso do que você botar uma correção angular em cima disso e ter uma medida errada. Tá? Mas, ainda assim, como vocês já estão carecas de saber aí, a gente não vai se guiar por valor absoluto, né? Então a gente vai querer essa informação para primeiro formar o diagnóstico diferencial do choque, para ter uma medida inicial, e depois você vai tomar a intervenção e vai reavaliar. Eu acho que é isso que a gente vai fazer na prática. Então a gente toma a intervenção na macrohemodinâmica e reavalia o que acontece na microhemodinâmica, a perfusão periférica, lactato, SVO2, se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem utilizar aí. Gap CO2, etc. Né? Então é o que a gente vai acabar fazendo na prática, certo? Então, isso, e geralmente o VTI por mais que você tenha uma medida, você viu lá, tem uma janela razoável, a medida não ficou perfeita, você não vai guiar pelo valor absoluto, você vai guiar pelo conjunto de informações ali, né? Tá? O Zoffoli trouxe bastante coisa, eu não lembro, esse ano eu voltei a ficar mais presente aí desde, sei lá, outubro. Vocês já tinham visto essas curvas que o Zoffoli mostrou? Curva de retorno venoso, curva de função cardíaca, a curva PV cardíaca, as três. Diastólica, né? Vamos só dar nome para essas curvas? É que sua aula tem 1000 slides, né? Oi. Manda. Leva lá. Pro Vexk mesmo, tipo, o fluxo da... Não precisa se ver. O fluxo da suprahepática e da veia porta está quase perpendicular. Até mesmo o fluxo da renal. Como é que você usa, assim? Você alinha o fluxo em que sentido para que tenha diferença? E Como a gente não vai medir os valores absolutos, e sim ver a morfologia da curva, tanto faz a fica angulação. menos importante a questão dos ângulos. Isso, para no Vexus é mais importante a morfologia e direção do fluxo do que os valores absolutos. Então, mesmo que você pegue com um ângulo todo zoado, o que você quer ver é a morfologia. Então, não importa os valores e nem o ângulo. Sabe que seja 90 graus, isso não é possível. Se for... Uma coisa importante é assim, quando... Uhum. Não, é porque assim, a gente vai ver, a gente não vai tentar pegar a veia renal, a gente vai jogar o Doppler no rim, jogar o cores no rim e ver o que vem, né, se tiver algum fluxo. A questão é que como o único detalhe, quando você vai jogar o Doppler no rim, você vai ter que ou baixar o gate ou mexer no PRF para ver fluxos mais baixos, porque senão você pode não ver nada justamente por uma questão de ajustar o PRF. Bom, essas curvas aqui é bom vocês saberem, para a gente lembrar. Então, essa aqui, qual que é essa curva? É a curva PV cardíaca, e aí o Zoffoli apresentou lá os dois conceitos para vocês. Vocês já ouviram, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar. Então, aqui é o final da sístole, quando a pressão dentro do ventrículo ela cai, ela fica abaixo da pressão na raiz da aorta, a válvula aórtica se fecha, e aí a gente vai ter a fase de relaxamento isovolumétrico, né? Bom, esse ponto aqui é o que vai nos dar a elastância, chama ES, a elastância ao final da sístole, tá? E esse é o marcador que a gente tem independente de carga da função ventricular. Por isso que a gente fala que nessa curva aqui eu consigo determinar a contratilidade do ventrículo esquerdo, tá? Porque ele é independente de pré-carga ou pós-carga, esse ponto aqui, tá? Se eu mudar a carga, eu vou mudar a curva aqui
da elastância arterial. Eu não vou mudar a curva do ventrículo esquerdo, tá? E aqui, a interseção desse ponto com aquele, que é o ponto no final da diástole, né? Aqui o ventrículo foi enchendo, certo? Aqui eu tenho o final da diástole e começa a contração. Então, quando eu traço essa linha aqui vai ser a curva da elastância arterial, tá? E vai me dar uma ideia da pós-carga do ventrículo esquerdo, tá? Bom, isso aqui tudo interligado, porque quando a gente olha só para essa curva é uma coisa, aí eu tenho a curva do retorno venoso que é outra, e eu tenho a curva de função cardíaca que é a curva de Frank-Starling, tá? Essa daqui é a curva PV cardíaca. Então tudo que eu fizer de intervenção vai ter relação com isso. Tem um programinha que chama Harvey, que o pessoal lá da ELSO, da ECMO usa, que dá para você entender bem o que acontece quando você aumenta a pós-carga, reduz pré-carga, aumenta a pré-carga, você aumenta a pós-carga colocando o fluxo da ECMO, por exemplo. Então, é um programinha, um cara aí que desenvolveu. E o que é importante a gente saber? Isso que o Zoffoli mostrou aqui, acontece isso, acontece isso. Isso aqui não acontece de uma hora para outra, né? Então, quando você tem uma perturbação da fisiologia, você aumenta a pós-carga, por exemplo. Demora alguns ciclos, algum tempo para o coração se readaptar. E nesse meio tempo ainda você vai ter ativação neurohormonal, vai ter várias outras coisas aí acontecendo que podem mudar o que está as curvas aqui do paciente, né? Você pode aumentar a contratilidade porque liberou mais catecolamina, ou porque você deu catecolamina. Então tem várias coisas que podem acontecer nesse meio tempo, né? Bom, então aqui curva de função cardíaca, desculpa, curva PV cardíaca. Vamos lá. Aqui, curva de retorno venoso, tá? E aqui, curva de função cardíaca, certo? Então, são os nomes que a gente dá. E essas duas, como o Zoffoli falou, no eixo X a gente tem a pressão arterial direita, por isso que a gente pode botar uma em cima da outra, né? E aí tem uma ideia dos fenômenos que estão acontecendo. Se vocês quiserem ler um pouco a respeito, tem uma revisão do Critical Care Medicine, 2013, eu acho, que fala só sobre fisiologia do retorno venoso. Tem uma parte 1, fisiologia, parte 2, aplicações. Tá bom? Eu acho que é uma revisão que vocês têm que ler como futuros intensivistas aí. Tá? Bom, é isso. E aí, foi de lá que você tirou essas curvas? Que eu lembro. Elas são bem parecidas com a do texto. Tá? Eu acho que é isso. A gente entender que a gente manipula uma coisa, eu estou manipulando todo um sistema, né? Com o objetivo de aumentar débito, aumentando o débito, aumentar fluxo na periferia. Eu gostei muito que o Zoffoli trouxe a questão da microcirculação, que a microcirculação a gente não manipula, não tem como manipular. O único estudo que tentou manipular, estudo clínico, é o Lactate, que dava tridil para paciente mal perfundido, chocado. Às vezes está com nó, ele dá tridil para o paciente para recrutar a microcirculação, as regiões vasoconstritas, tá? Isso aí já teve gente aí que fez, não vou falar quem, né? Dá o bolo de tridil, o doente fica meio potência, ele quase para. Teve gente que gostou disso aí, mas a maioria das pessoas não pegou muito a moda porque achou meio perigoso. Não era uma experiência muito agradável. Com os dois, mantém. Deixa na hora, e aí dava o bolo de tridil, eu não lembro como que era exatamente o protocolo. Não no choque refratário, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, o estudo Smallall, por exemplo, ele mediu o débito cardíaco, depois da fase de ressuscitação, o paciente já estava ressuscitado, e a ideia é meio neuromodulação, e aí melhorar o acoplamento ventrículo arterial, né? Tem um efeito de melhorar o acoplamento, e tem o efeito também de, enfim, outros efeitos relacionados ao bloqueio beta-adrenérgico. Muito bem. Alguma coisa mais aí? Perguntas, dúvidas? Não? Mas, óbvio, isso aqui é muito interessante, eu acho que tem pouco dado de literatura. Acho que dá para... Não, dá para ir um pouco mais, né? Se você for ficar querendo pegar a mão, estudar isso aqui dá um doutorado e atrás disso aqui, né? Pegar aí uns 40, 50 casos, aí você pode focar só em sépticos, por exemplo. Não, eu acho que para a gente isso aqui é uma coisa que vai surgir. E o que acontece com essas coisas? Geralmente tem 1 ou 2 grupos de pesquisa que estudam isso só, e a própria linha de pesquisa fica enviesada por isso, né? Que é aquele Philip Rolla lá, que é um cara que estuda muito isso, e o Rory Spiegel, não é? Acho que são os dois que eu vi que eles estão... Sempre tem um dos dois aí
nos estudos, porque eles são empolgados com isso. E é sempre bom quando tem mais alguém estudando a mesma coisa, para a gente ver a real aplicabilidade, né? Então é algo aí que vale a pena ser estudado. Certo? Uma coisa a mais? Não? Então, bom almoço para vocês. Deixa eu só desligar aqui rapidinho, ó. Interromper a gravação.